eu tinha tanta insegurança em relação a isso que eu pensava assim, pessoas autistas não podem fazer amigos, pessoas autistas não podem se desenvolver com as suas dificuldades com tanta facilidade e têm menos oportunidades. Eu não quero que o meu irmão enfrente isso, mas se eu fosse eu não ia conseguir. Arthur, e a medicina? Que a gente medicina. parou ali naquela professora, né? Que disse que você seria o paciente, nunca o médico. Como é que você assume essa postura, vou fazer, e como é que você enfrenta isso? Porque tinha uma marcação aí negativa muito grande. Naquele momento eu senti dor, eu senti sim desespero. Eu pensei que, nossa, a escola realmente não é um espaço para mim. E durante esse desespero intenso, eu lembrei do meu irmão. Uhum. Eu lembrei que eu não queria que ele tivesse que passar por isso. Então eu decidi que eu ia tornar tudo que tivesse ao meu alcance oportunidade para garantir que outras pessoas autistas não passassem por essas mesmas situações. Que você enfrentar aquele caminho Enfrentar aquele com caminho todos com os todas as obstáculos, adversidades. adversidades, Eu ia para transformar quase fazer um manual para quem viesse atrás. isso, transformar Um game assim, vou te dar a dica, não vai para a direita, naquela hora tem uma curva que não é legal, volta para a pista. com a escada que eu subi, eu ia construir vários elevadores. Perfeito. E a medicina sempre foi a minha primeira opção, porque ela me trouxe autonomia, ela trouxe emancipação para minha vida. Essa psiquiatra que me diagnosticou me fez entender que eu não era inferior a ninguém por ser diferente, que a minha diferença ela tinha um nome e também estava atrelada a várias potências. Eu era um sujeito que poderia fazer muita coisa nessa vida. E eu queria poder despertar isso em Muitas outras pessoas. cada criança autista que tivesse ao meu alcance, sentindo as suas inseguranças, sentindo as suas incertezas, que são naturais da vida. E nesse momento eu me aprofundei ainda mais na minha paixão pela psiquiatria, senti certeza e fui estudando para poder pavimentar esse caminho. Eu estudava cerca de 7 horas por dia, depois do meu período de aula, com o objetivo de passar num vestibular, com o objetivo de conseguir cursar esse curso, sempre afirmando as minhas diferenças, as minhas necessidades. Porque essa professora, ela via como uma afronta o fato de ter um aluno dentro de sala de aula que tinha necessidades de suporte que são diferentes. Ela odiava ter que acessibilizar o conteúdo, ter que acessibilizar as atividades, por exemplo. As minhas provas eram avaliações de múltipla escolha, eram avaliações muitas vezes orais, e ela não queria ter que fazer isso. Ela achava que se eu precisava fazer as coisas de um jeito diferente, eu não devia estar na escola regular, eu devia estar na escola especial. Uhum. E eu não podia me render a isso, porque eu sabia que escola especial até existe, mas não existe universidade especial, não existe mercado de trabalho especial e muito menos uma sociedade especial para as pessoas viverem. E que se existisse, isso nem ia ser bom, né? A gente ia estar retomando o apartheid. Uhum. Os meus pais, eles trouxeram muita segurança para esse processo, para que eu me reconhecesse enquanto uma pessoa cheia de potenciais. E a medicina também me trouxe muito conforto. Essa psiquiatra, essa a gente pode falar o nome. Essa psiquiatra a gente pode sim, a doutora Paula Zanfolin. Zanfolin, ela mudou a minha vida. Uhum, que bacana. E ao receber o meu diagnóstico, isso foi mantido como um segredo durante um tempo. Uhum. Porque lembra que eu entendia muito sobre autismo? Lembro. Mas eu não me reconhecia nessas características, porque eu não conseguia observar em mim. Você conseguia ver o outro. Ver o outro. Mas
eu tinha tanta insegurança em relação a isso que eu pensava assim, pessoas autistas não podem fazer amigos, pessoas autistas não podem se desenvolver com as suas dificuldades com tanta facilidade, têm menos oportunidades. Eu não quero que o meu irmão enfrente isso, mas se eu fosse, eu não ia conseguir. Entendi. Você Porque era uma coisa assim, a empatia pelo teu irmão era maior do que o seu autocuidado, seu autorreconhecimento. era muito maior do que a minha autoconfiança em mim. Uhum. Porque eu vivia num mundo que fazia questão de duvidar disso o tempo todo. Mantiveram um laudo em segredo porque eu não aceitava. Entendi. Então, numa certa semana, eu machuquei o meu joelho. E aí eu fui numa festinha de aniversário de uma prima minha. Ao terminar a festinha de aniversário, eu tava morrendo de dor e precisei ir ao hospital. Chegando no hospital, a médica, ela chamou os meus pais, me chamou, e ela começou a fazer perguntas. Eu sempre gostei de responder os médicos, desde pequeno. E aí ela perguntou uma coisa que os meus pais sempre falavam antes do médico me chamar, que era a razão de eu tomar Venvance. Uhum. E aí minha mãe ficou sem saber o que fazer, porque ela respondia essa pergunta sem a minha presença com os outros médicos. Nunca tinha sido feito na sua frente. Feito na minha frente. Entendo. E aí ela falou assim, que o Arthur, ele é TDAH. Eu falei assim, não, eu não sou TDAH. Aí minha mãe virou pra médica e falou assim, é que ele é autista. Eu falei assim, não, autista não sou eu, autista é o meu irmão. Como se sua mãe estivesse errando. Como se a mãe estivesse errando. Uhum. Porque eu não sabia Sim. até então que eu tinha recebido esse diagnóstico. Aí a médica, ela virou pra mim e falou o seguinte, Arthur, não precisa se encanar com o termo não, porque hoje chamam de espectro autista, no futuro podem chamar de outra coisa. Quando eu tinha a sua idade, eu também ficava brava quando me chamavam disso. Mas hoje eu sou médica e tenho uma filha que está fazendo medicina, que também é autista. E, poxa, tudo isso a gente usou para dar força pra gente. Você também deve ser um garoto cheio de força. Foi o santo joelho, né? Aquele machucado no joelho foi lá para você ouvir aquilo e ver que era possível, né? E assim, eu reconhecia que era possível por conta do meu irmão e por conta de outros exemplos que eu tinha dado. Mas ainda não para você. Não para mim, e fica na minha cabeça o quanto que essa coincidência podia não ter acontecido comigo se o meu joelho não tivesse machucado. Porque, de fato, foi uma coincidência muito grande. Até porque, pensa, hoje em dia, tem poucas pessoas autistas que receberam o diagnóstico na infância. Hoje são adultas. Essa médica, ela deve ter recebido o diagnóstico dela nos anos 90. E aquilo era uma mulher autista, acima de tudo. Que era mais difícil o diagnóstico ainda de ser diagnosticada. Exatamente. E foi uma experiência que me marcou bastante. Legal, eu saí daquela consulta bem feliz, porque eu falei assim... O joelho já não tinha a menor importância, não tinha, porque eu tava falando assim, eu sou que nem o meu irmão, eu sou igual ao meu irmão, eu sou igual ao meu irmão. Não, e eu tô diante de uma médica, né, com a mesma condição, e que tá ali, trabalhando, é uma médica, que me atendeu muito bem, por sinal, né, porque podia chegar, vamos tirar o raio-x do joelho e ponto, perguntar mais nada, que a grande maioria faz isso. Teve esse cuidado, fez uma anamnese. Fez uma anamnese completa. Num pronto-socorro. Como é possível sempre fazer uma boa medicina, né? Com certeza, uma boa medicina, uma medicina que quer... De indivíduo. Isso, que te considera o indivíduo. Que quer considerar o sujeito acima de tudo. Exatamente. Essa experiência, ela foi muito impactante para mim. E na consulta seguinte, com a minha psiquiatra, eu falei... Eu sei que você me diagnosticou como autista. Aí a doutora Paula pensou assim, ficou assim, pensou que eu ia negar alguma coisa, falou assim, muito obrigada, que agora eu me entendo melhor. Uhum, porque ela não tinha te falado. Não tinha me falado.
podia ter feito a magia do falar, né? Podia, Sempre há uma mas maneira de se falar a verdade. sempre. E aquilo, mas ela me apoiou muito. Tanto que eu sempre tive o sonho de ser médico e de trabalhar na psiquiatria. E ela foi uma grande incentivadora. Ela ia para as minhas palestras. Ela, inclusive, me levou para dar uma palestra sobre autismo numa faculdade de medicina Que legal. quando eu tinha uns 15 anos de idade. E foi a universidade onde ela estudou. Quando eu terminei de apresentar aquela palestra, toda a turma de medicina foi querer conversar comigo, todos os alunos ficaram super empolgados em tirar dúvidas, em aprender mais sobre autismo e sobre a minha experiência enquanto pessoa autista. Uhum. E eu virei para ela e falei o seguinte: eu vou estudar aqui. E hoje é a universidade onde eu estudo. Jura? Sério. Que bacana. A universidade onde a psiquiatra que me diagnosticou, que mudou a minha vida, estudou. A universidade onde eu dei uma palestra sobre autismo Aos 15 anos. aos 15 anos. A primeira faculdade de medicina em que eu pisei. É a faculdade onde hoje eu estudo. E é uma universidade que fomentou um processo de autonomia muito grande para minha vida.